Oi, Ah, Ana! tudo bem? Tudo bem? Que bom! Que Meu Deus, saudade! que fundo maravilhoso! Onde você tá, mulher? Casa, né? Em casa. A minha tá aqui, ó. Tô Vamos fingindo que dar. eu... Só os monumentos históricos do Brasil. Gente, olha quanta gente legal entrando. Eu sou super tímida pra fazer essas coisas. Eu também. Mas vambora, né? Axi! Axi. Nossa, pessoas que trabalharam comigo, minha prima. Que legal. Que lindo! É, e vamos dar um tempo. Eu fico olhando, eu não consigo. Eu vou ter que me distrair para não ficar olhando aqui no. Pode olhar. Ó, o Gabizito. Tem um Ribeiro do Vale aí, é Meu família. pai. Que bonitinho. Tudo bem, pai da Ana? Vamos ver se ele responde. Estão falando lá dentro. Vai responder com áudio. O É. Gabriel, a cobaia 2. Quem é cobaia 2? O Gabriel. Aí meu pai respondeu. Ah, o pai aí. Deixa dar uns três Vocês minutinhos, aí a gente têm começa o que ver a bate-papo. adaptação que eu fiz pra ficar esse celular reto aqui. Não, eu comprei um aparato todo. Quando eu falei, eu vou entrar para fazer live, fui lá e comprei todo um aparato. Então, eu não Então fiz hoje eu isso. não Depois comprei. eu coloco no meu Insta como que tá meu negócio aqui. Tem uma colher de pau, um pegador, um controle remoto e um abridor de vinho. Ó, pai, tudo bem, pai? Cadê sua Nossa, mãe? a minha mãe daqui a pouco ela entra. Ela falou que ia descobrir como que ia entrar ao vivo. Ah, tá. Ai, ai. Vamos Ó, esperar tem mais um gente de Nova pouquinho. York aí entrando. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos. Eu tentei ficar sem óculos, mas não rolou. Tá um pouquinho de dor de cabeça. Ó, próxima participante aqui, Júlia Servati, ao vivo. Só convidados de honra nesse bate-papo, hein? Pois é. Oi, Ju. Thomas. É difícil ser blogueira, né? Nossa, é. Não, você sabe que tudo isso é culpa do meu mentor, porque ele fez eu gravar uns vídeos com ele. E aí eu falei pra ele que eu não sou, nunca gostei, né, de fazer vídeo, nunca gostei de Você chama colocar as amigas. muito. Aí, essa semana ele falou assim pra mim: a gente precisa estudar como que a gente vai ajudar as pessoas nessa crise, né? E aí eu fiquei pensando, né? Falei, gente, como realmente a gente pode ajudar as pessoas? E eu acho que ajuda vem de experiência, né? Ajuda vem de você contar um pouco das suas dores, das suas delícias, para as pessoas, porque eu acho que isso ameniza um pouco, isso traz dica, né? Experiência, enfim. Aí eu falei, então vamos fazer isso aí, né? Agora é a avó que tá na torcida, gente. Eu É a não tô minha avó. aguentando. Não tô Oi, vó. aguentando de felicidade. A avó aqui. Tem que fazer uma com ela. É, as histórias da avó. E cuidar da avó nesse momento, hein? É, ela tá se cuidando.
Ah, que bom. Bom, vamos lá então, vamos começar a bater um papo aqui, que é o bate-papo da Your Soul, na verdade. Eu vou começar contando um pouquinho de mim e como que cruzou, né, o nosso caminho e o fatídico jantar da verdade que a gente teve. Bom, para quem não me conhece, eu é que as pessoas estão me mandando mensagem no Instagram aqui, no WhatsApp. Eu, na verdade, trabalhei durante 12 anos através de. Na área. Ai, meu Deus do céu, essas notificações não vão parar nunca. Eu trabalhei, na verdade, durante 12 anos na área de comunicação interna, na área de institucional e com assessoria de imprensa, com branding no total, né? E aí, quando deu mais ou menos há uns 4, 5 anos atrás, eu já tinha uma vontade de abrir alguma coisa voltada a essa área de branding, né? Mas eu não sabia como ainda, né? E aí eu acho que nada na vida é por acaso, eu acredito muito que Deus guia muito a nossa trajetória. E aí eu caí num projeto de mudança de marca e cultura. E aí foi quando eu vivenciei grandes experiências, assim, tanto da parte de comunicação interna, a liderança precisa estar muito engajada. E aí, para mim, fez sentido, né? Eu falei, caramba, né? Como que até hoje uma marca, ela não lida, ela não tem um propósito, ela não tem onde ela chegar e tudo mais. Mas eu também nunca quis atender grandes empresas, porque eu acho que tem agências, na época, né, eu pensava isso, né? Grandes agências que poderiam atender essas grandes empresas e tudo mais. E aí eu fui para uma segunda empresa para fazer a mesma coisa, implementar cultura. E aí, deu 3 meses que eu tava nessa empresa, eu bateu uma bad, assim. Eu falei, caramba, o que que eu tô fazendo da minha vida? As pessoas me chamavam de ingrata, né? Porque onde já se viu, você muda de emprego, você tá num cargo bom, você tá numa empresa boa e você não tá feliz, né? E eu falei, realmente eu não tô feliz. Acho que tem uma missão aqui, que eu acho que todo mundo tem uma missão nas empresas que elas trabalham nesse momento. Então eu vou ficar aqui, mas eu quero me preparar para isso. E aí um belo dia, por incrível que pareça, as pessoas não acreditam, mas eu e a Ana, a gente se conheceu correndo, na turma da corrida. A gente um dia já foi atleta. A gente é ainda, vai. É um atleta meio aposentado. A gente se conheceu correndo. E alguns bate-papos que a gente teve, em algumas das provas que a gente foi fazer, a gente começou já a falar de trabalho e tudo mais. E ela foi uma pessoa que sempre me deu uma pilha, assim, sabe? Pra empreender, pra ter alguma coisa. Enfim. Mas mesmo assim eu continuei, né, trabalhando. E um dia ela me liga, no auge dessa minha crise. Um pouco antes até entra a Júlia na história, né? Que eu depois na quinta-feira eu conto um pouco mais. Mas aí ela me liga, eu já tinha desenhado o meu propósito, eu já tinha escrito, colocado no papel, né, o que eu queria fazer, onde eu queria chegar. E a Ana me liga, falando assim: olha, eu queria indicação de uma pessoa para fazer toda a parte de branding da minha empresa. Eu falei: olha, é o seguinte, tem uma proposta para te fazer. Eu quero testar, né, um modelo que eu acho que toda marca ela precisa de uma identidade visual e tudo mais, mas eu acho que tem que ter um passo antes. É entender qual é o propósito dela, onde ela quer chegar, como ela fala, né? Vamos topar? E ela topei, chamou todos os sócios dela. E aí, na época, eu nunca tinha feito nada disso, né? E aí eu saí pesquisando, juntando com todas as minhas experiências, e eu criei uma metodologia. E aí a gente passou um dia inteiro escrevendo tudo isso para a empresa dela, né? E desenvolvimento propósito, desenvolvimento valores, né? Fez tudo isso. E aí passa algum tempo,
uma outro amigo meu descobre o que eu tô fazendo, pede para ajudar, e tudo isso no paralelo, tudo isso eu trabalhando, né? E aí um belo dia eu falei, não dá, não dou conta, ou um ou outro, fiquei ainda com o meu CLT lá, porque eu entendi também que eu tinha coisa para fazer. Bom, resumo da ópera, um dia eu volto, falei, bom, agora eu vou me preparar, meu plano B vai virar A, não sei como, a pessoa no auge do otimismo, mandei, eu não sabia por onde começar, nunca lidei com fluxo de caixa, nunca lidei com pagamento, nada, a pessoa nada, viveu a vida inteira de CLT, eu buscava curso, buscava um monte de coisa, nada. Um dia, até por intermédio da Ana, eu conheci um grupo de mulheres que estavam nessa mesma, empreendendo da mesma forma, e aí a gente marcou um jantar, né? E esse jantar foi meio fatídico. Então, eu vou pedir primeiro para ela se apresentar, depois a gente conta a história do jantar, que fez, ao mesmo tempo que o meu mundo desabar, foi um momento que eu decidi que eu ia também fazer isso pelas pessoas. Eu acho que as pessoas elas precisam ter um choque de realidade de que empreender não é fácil, de que empreender tem muita renúncia, empreender, você tem que estar muito alinhado ao teu propósito, a saber, porque você vai ver que muitas vezes nem você vai acreditar em você mesmo, né? Você vai ter uma série de tabus aí. E aí foi daí que nasceu essa ideia desse bate-papo, para trazer essas pessoas que me ajudaram até hoje nessa jornada, e para aliviar um pouco as pessoas, porque até o início eu ia chamar o TED da vida real, né? Que assim, quando você escuta um TED, você fala, nossa, que maravilhoso, esse cara cresceu super. E na realidade, às vezes, não é tão rápido assim, né? Hoje, às vezes, eu encontro alguns amigos assim, falo, e aí, velho, você tá rica? Eu falo, não tô tão rica. Ainda não. Ainda Então, não, coloco ainda. ainda não, né? E é isso, né? Antes da gente contar do jantar, eu queria que a Ana se apresentasse um pouquinho também, contasse como foi essa transição dela, trabalho CLT versus empreender, quais foram os principais desafios, como ela buscou aí se encontrar, se realizar e se reinventar, né? Porque empreender é um se reinventar todos os dias, né? É isso. Exatamente. Tá, legal. Vamos lá. Eu sou a Ana, eu sou engenheira, sou mineira. Então, a galera tá vendo aí que eu sou de Guaxupé, tem essa catedral linda. E fiz faculdade em Santa Catarina, na Federal lá, fiz engenharia de produção. Durante a faculdade, teve uma coisa que com certeza mudou muito a minha vida, que é o Baja. Acho que quem me conhece não aguenta mais ouvir de Baja, mas é que realmente é uma coisa que fez muito sentido e faz ainda para minha vida. E lá no Baja, eu trabalhei com o Gabriel e com o Gustavo, que são hoje meus sócios, né? Mas lá, para quem não sabe o que é Baja, é um projeto que a gente tem que projetar e fabricar um carro off-road que tem competição entre as universidades. E foi bem legal, assim, a gente criou uma equipe que a gente deu uma virada na equipe de antes, a gente fez muita inovação, a gente conseguiu várias conquistas e foi bem legal. E lá, nesse projeto, a gente tem que ter o time, a gente tem que conseguir recurso financeiro, patrocínio, projeto, gestão, enfim. E com isso a gente aprende muito, né? Eu acho que isso é empreender. E eu fiquei apaixonada por isso, de um dia ter um negócio com aquela visão de forma de trabalhar que a gente tinha no Baja, sabe? De realmente de equipe, de brilho no olho, de acreditar. Isso foi bem legal. Enfim, me formei, os meninos também se formaram, cada um foi para um canto. Eu trabalhei em algumas empresas lá em Santa Catarina, até que eu fui chamada para uma empresa de logística em São Paulo. E era para fazer uma reestruturação nessa empresa de logística. Então, foi muito legal, foi um desafio gigantesco. Eu era apaixonada pelo meu trabalho. Eu entrei lá como gerente, depois eu virei diretora de operações.
E assim, as pessoas, o trabalho era uma coisa que eu gostava muito, assim. Eu gosto muito de trabalhar e eu gostava muito de trabalhar lá. Só que aí em 2017, comecei a ter muito, assim, sempre teve alguma coisinha ou outra, mas 2017 comecei a ter muito conflito de questão de princípios e valores com os donos da empresa. Enfim, eu não era dona e não tinha muito o que eu fazer. Então, só que 2017 foi um ano muito difícil, porque nesses conflitos, eu não gosto de fazer o que eu não acredito, eu não faço, e muito menos fazer o mal ou que eu não acredito. Ah lá, a Ellen estava lá comigo, ela sabe bem o que eu tô falando, escreveu aí. Mas eu não gosto de fazer o que eu não acredito e muito menos fazer o mal para as pessoas. Acho que a gente não tá nessa vida para isso. Enfim, então foi um ano bem intenso, eu fiquei doente, que eu super acredito que pode ser reflexo disso, né? Eu comecei a ter dores que eu nunca tinha tido, enfim. Foi bizarro, mas foi um ano, 2017 foi um dos piores anos, mas um dos melhores também. Porque nisso você começa a ter autoconhecimento. E eu comecei a buscar muito o que que eu quero, o que que eu, sabe, tipo, ok, tinha 30 anos, já era diretora de uma empresa, bem sucedida, com salário legal, com amigos legais, enfim. Muita coisa legal acontecendo, mas eu não estava feliz porque o tempo inteiro eu tinha que ficar brigando porque eu não acreditava em algumas coisas. E isso começou a me desgastar demais, porque eu não faço o que eu não acredito. Enfim, então aí imagina o tanto que você fica batendo de frente com todo Dói, mundo. né? Fica doído o dia a dia. Exato. Enfim, no final do ano eu saí de lá. E aí o Gabriel, que é o meu sócio, tinha uma empresa de soluções para soluções de engenharia com indústria 4.0. E o Gabriel, tipo, é um cara fora da curva, um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Não sei se ele tá aí, mas falo na frente dele e longe também, porque ele é muito fora da curva, assim, tipo, ele é muito bom de projeto, ele é muito bom de ideia. Enfim, a gente sempre falou durante a faculdade, durante os projetos, que um dia a gente ia ser sócio, fazer alguma coisa junto. Enfim, tinha essa vontade, mas essa vontade meio que nas brincadeiras que depois também acho que vão acontecendo, né? Esse tipo de sonho, assim, depois vai acontecendo. E aí a gente começou a se falar bastante e o sogro dele emprestou um escritório pra gente em dezembro, dia 27 de dezembro de 2017, olha que louco. Antes da gente ir pro Réveillon, que a gente ia, eu e a Ju, que tá aí no vídeo, a gente se A encontrou, gente a tem gente uns não se mitos via, sei entrando lá, aqui nessa live. massa, né? A gente não se via há um tempão, e aí a gente se encontrou já no escritório, já pensando o que que a gente vai fazer, e assim começou a quatro. Assim, quer dizer, a quatro já existia dele, mas assim começou a quatro comigo e com o Gustavo, que é outra pessoa que ele chamou, e depois veio o Theo pro time também. Então, do começo da quatro, dessa virada, dessa transição, foi muito isso que aconteceu. Olha lá, a Ellen, que está escrevendo ali nada por acaso, ela acompanhou toda essa história e ela trabalhava comigo, né, Ellen? E aí, o que mais que eu tenho que falar? O que eu não respondi ainda? Não, tudo bem. É isso. Era uma apresentação. Não, engraçado que hoje eu vejo muita gente falando disso, né? Trabalhando por algo que. Agora eu vou contar um pouquinho também da linha que eu segui para chegar no fatídico dia do jantar. Do jantar. Depois que eu depois que eu abri, né? Depois que eu comecei a abrir a consultoria, eu comecei a pesquisar e me aprofundar muito nessa questão de alinhamento do propósito, né, com a empresa e tudo mais. E principalmente o quanto isso traz de benefício. Por que que eu fui atrás desse tema, né? Porque eu comecei a esbarrar com muita gente no mercado, né, realmente buscando isso. Por que que eu estou trabalhando? Por que que eu estou nessa empresa? Aí tem uma pergunta para você, Ana. Você pediu demissão? Foi difícil? Não, Depois eu eu fui volto. demitida. E Eu foi acho que difícil. eu acho Foi que difícil, mas foi um alívio.
É. E eu acho que essa parte, essa transição mesmo, é, se não tem um empurrão, se a vida não faz isso, automaticamente você vai se sabotando, né? Automaticamente você vem. Porque realmente, né, a gente tem uma cultura que o CLT é muito seguro. Então, o sair para o novo, né, você tomar conta do seu dinheiro, você tomar conta dos seus clientes, eu acho que é a parte mais difícil, assim, né? E aí, quando realmente eu decidi fazer o plano B virar A, eu fui buscar conhecimento. Eu não sabia como que eu ia ter essa gestão, eu não sabia se eu ia ter cliente. Eu tinha cliente me demandando, mas eu não tinha ideia se isso as pessoas iriam comprar, porque é um assunto novo. Ninguém fala de propósito hoje, né? Meu medo era eu bater na porta das empresas e as pessoas falar, você é louca, você tá abraçando árvore, né, menina? Uhum. Mas eu comecei a acreditar. Eu falei, não, eu vou provar isso para as pessoas. Eu acho que quando as pessoas trabalham por algo que faz elas cumprirem a tua missão, teu propósito, elas são felizes, automaticamente elas têm sucesso. Então eu vou apostar nisso. E aí eu comecei a pesquisar, fui no Sebrae. O Sebrae, assim, eu me espantei positivamente o quanto ele apoia os empreendedores, assim, né? Ele tem cursos, ele tem consultores, eu acho que é um canal riquíssimo, assim, e tudo 0800, é tudo de graça, né? Tirando alguns cursos que são um pouco mais caros, assim, mas não é aquele absurdo que a gente acha. Enfim, aí nesse desespero todo, porque eu nunca trabalhei, nunca tive esse dinheiro, não tinha dinheiro guardado, né? Então, eu pedi um dia para jantar com a Ana e com uma amiga, né? E assim, né? Todo mundo falava: não, vai, você vai conseguir, não sei o quê. Mas é óbvio que a gente tem medo, porque a gente passa a vida inteira com salário garantido no final do mês, né? E outras coisas que a gente tem tabu, assim, né? Convênio médico, benefício, vale alimentação, né? Então, aí pedi para jantar um dia com elas para bater um papo. Tipo assim, como que vocês controlam o fluxo de caixa de vocês? Assim, como que vocês têm de lucro? Quanto vocês tiram? Eu queria saber tudo. Eu Nem tava muito chegou curiosa. nessa conversa. Não, até Se a ideia chegou, era mas essa, nem chegou. eu queria saber, eu queria viver isso, né? Eu não tinha noção disso. E aí, o que foi muito legal foi o balde de água fria que a Ana me deu, assim. O choque de realidade. O jantar, assim, ficou até meio pesado, né? Não, mentira, não ficou pesado. Mas sabe quando você sai, assim, muito pensativa mesmo, né? E aí ela me falou algumas coisas que alguém tá falando aqui, realmente, o Sebrae é a porta de entrada para empreender. É incrível, A é Tiara tem incrível. projetos lindos no Sebrae. Depois Eu manda acho aí, uma, Tia. assim, eu fiquei espantada, assim, da qualidade deles, né? Enfim, aí eu comecei a fazer uma série de perguntas, né, para Ana e para Mai. E a Ana falou assim: olha, eu vou falar uma coisa que fizeram um dia. Não fizeram com você, né? Não fizeram. Não. E não fizeram comigo e eu vou fazer com você. E foram coisas que me marcaram até hoje, assim, né? Então, assim, você vai se duvidar o tempo todo se você tá no caminho certo. Vai ter medo, você vai achar que você às vezes é burra, né? Que você não é competente. Burra não, que você não é competente. E ali eu fui murchando. Ali eu fui falando, meu Deus, e agora como eu peço a conta? Como eu vou sair da empresa? E aí foi da onde eu comecei a ter uma primeira vez um choque de realidade, assim. E quem dera se várias pessoas pudessem falar isso quando você vai empreender. Porque é difícil mesmo, né? Você ter esse controle, você ter essa regra, você ser regrado, né? Você acordar todo dia por você mesmo. E elas me falaram isso, né? Você tem que se motivar todo dia sozinha. É todo dia você se reinventando, todo dia você aprendendo com você mesmo, assim. E realmente, eu até na época e uma coisa que me marcou também foi assim,
Às vezes só você vai acreditar no projeto que você está desenvolvendo, né? E real, assim, de a hora que eu parava assim para pensar e falava, meu, só eu acredito no que eu tô fazendo. Vambora, vambora, que se eu parar para pensar, eu não vou conseguir fazer, assim, né? E muito mais. Olha o Jurandir aqui me enchendo o saco, que é o que amanhã é o nosso bate-papo. Imagina só se eu pudesse falar isso para algumas pessoas, né? Então, eu acho que empreender requer sim planejamento. E eu fui uma pessoa que eu não me planejei. Eu fui uma pessoa que, mesmo até com esse choque de realidade, eu contei muito com a sorte, né? Eu falo que eu sou uma pessoa também, eu acredito muito em Deus. Então, quando aconteceram vários movimentos, eu corri para o Sebrae e para fazer um curso que é maravilhoso, que é o Empretec, é uma semana. E aí o Empretec você se dá meta. Foi a primeira vez na minha vida que eu me dei meta com prazo, né? E tangível, assim. Isso é uma coisa que eu falo muito para as pessoas. Se deem metas com data, porque senão não é meta. E ali foi a É. primeira vez. Eu me dei uma meta eu fiz o curso em junho e eu saí em agosto. Eu coloquei 31 de agosto eu vou sair da empresa. Eu fiz em junho, em agosto. Aí o Reino Unido, a pessoa que tem o mundo de Hello Kitty, né? Pensou, vou batalhar para ter cliente o suficiente para agosto. Eu pedi a conta. Fiz uma conta lá, tenho que ter X clientes, desses X clientes eu preciso ter nome, preciso ter logo, eu preciso ter uma identidade visual, e começou a fazer. Só que eu acho que o Sebrae sabe que a gente sai de lá meio pirado e ele pediu para 21 dias a gente não tomar nenhuma decisão. E aí deu 21 dias, eu voltei a trabalhar. Aí a Tiara tá falando que o Empretec é lindo mesmo, é um curso maravilhoso. E aí, quando eu voltei para trabalhar, por que eu tive essa coragem, na verdade, de ir para o Sebrae, né? Porque tiveram algumas mudanças dentro da minha empresa e eram mudanças que eu já não via mais sentido eu fazer parte. Eram mudanças que já não estavam mais alinhadas com o meu princípio. Eu já estava um pouco cansada de patinar e tentar fazer coisas e não conseguir. O meu trabalho é muito ligado à presidência, à diretoria executiva. Então eu já não estava com energia suficiente para tocar o barco. Então eu falei, bom, agora então é a hora. E eu acho que em muitos momentos da nossa vida, se não são essas crises, né, se não são esses problemas, a gente nunca é empurrado para frente. Então ali eu saí da minha zona de conforto, eu não estava feliz. Então foi ali o motivo de eu falar, puta, vou para um Biatec. Tive esse jantar com a Aninha, falei, então eu vou me preparar melhor. E aí fui para o Biatec, me dei meta, vou sair, vou fazer minhas coisas, vou estruturar direitinho o meu smart, né, que eles ensinam a gente e tal. Quando eu volto de férias, meu diretor me chama para conversar, perguntando como eu enxergava o futuro da minha área. E aí, pela primeira vez, eu fui real, assim. Eu falei pra ele, eu acho que se você não enxerga valor na minha área, você não precisa de uma coordenadora aqui. E dali eu sabia que eu tinha cavado um pouco a minha demissão, porque eu sabia que ia ter corte na empresa. E também, pensando nas pessoas, eu não achava justo ele demitir outra pessoa e daqui um mês ou dois eu pedir demissão. Então, ali naquela conversa, eu cavei um pouco essa minha demissão. Eu falei real para ele, e realmente era isso, né? Se ele não enxergasse valor no meu trabalho, ele não precisava ter esse custo comigo. Bom, então quando deu 21 dias no Sebrae, o Sebrae chama você para conversar, né? Eram Para 20 saber. dias para não tomar decisão? 21 dias para não tomar decisão. E quando dá Ah, tá. 21, ele te chama para conversar, né? Para saber o que evoluiu e tudo mais. No dia 21, eu fui demitida. E aí, como todo mundo achou que eu fosse sofrer, eu fiquei muito feliz, porque eu não tinha um Eu dinheiro. lembro. Todo mundo me dando meus pesos e eu pulando de alegria, né? Porque eu não tinha guardado R$ 1, né? Eu nunca guardei dinheiro nesse sentido para empreender. E aí eu saí com uma rescisão boa, né? Eu falei, bom, agora é a hora.
E aí eu saí, voltando, né? Eu tinha um pouco de culpa até das pessoas que eu dei consultoria nesse paralelo, que eu não tinha dado a devida atenção mesmo, sabe? E o negócio, realmente, ele só vai para frente com os olhos do dono, né? Quando ele tá em cima ali, quando ele tá vivendo. E dali eu me entreguei, né? Dali eu comecei. E aí você vai batendo um pouco de cabeça, né? Você realmente é vivendo. Eu nunca tive isso, eu nunca soube dar preço, né? Preço num serviço é muito difícil, né? Você mensurar. E eu não poderia me equiparar às pessoas que estão hoje há anos-luz dando consultoria. Então eu fui achando esse ponto de equilíbrio, acertando, errando. É, que é fácil, né? Então, diferente da minha, assim, se perguntar, foi difícil, né, ser demitida? Eu não, para mim foi um mega alívio, que talvez eu nunca teria coragem de pedir a conta, né, sair nesse... Então, eu tive essa sorte, bem dizer, de não ter que pedir demissão, porque eu acho que realmente essa parte é muito difícil, né? E se eu posso dar um conselho, né, para quem quer fazer essa transição, é se estruturar bastante financeiramente, assim. É guardar um dinheiro aí para uns 6 meses, um ano, sabe? Porque não vem as coisas rápido, você ainda vai bater cabeça de preço, vai e volta. Então tem que se estruturar sim. Por que eu pensei até fazer essa live? Esse dia eu fui jantar com um amigo e ele falou que ia pedir um empréstimo para abrir uma empresa. Eu falei, não, você tá maluco? Eu jamais vou deixar você fazer isso, considerando que a gente não... E nem tinha acontecido nada dessa questão da coronavírus, né? Então, se organizem mesmo, assim, porque, assim, muito. Então, se preparem bastante e tenham amigos que contam a realidade, porque quando hoje acontece isso, eu lembro muito dessa conversa, né? Mas deixa eu me defender aí dessa conversa. Você tá falando que eu fui Não, não, não. uma pessoa Agora eu queria que horrível. você contasse como foi essa conversa para você. Tá, vamos lá. A Fala Ju aí, disse que eu como não que sou foi? atleta, mas eu tava jogando squash e fui jantar com ela, tá? A gente se conheceu na corrida, tava jogando squash. Tô zoando. Fazer um Mas ela me merchan. chamou. E aí ela falou bem isso, assim, ela chegou toda feliz. Tem uma novidade que eu quero muito contar pra vocês. Eu falei, conta aí, né? Vou empreender. Eu falei, não, calma aí que eu vou te contar aí algumas verdades. Porque assim, o que eu acho muito, até quando a Ju me chamou para fazer essa live, eu falei com ela, eu falei, é muito difícil você falar a verdade sobre empreendedorismo. É muito difícil você dar opinião no negócio ou na vida da outra pessoa. Porque cada um sabe como é, cada um sabe seus sonhos, suas dificuldades, o que te deixa feliz. E eu acho que isso a gente tem que respeitar muito. Então, eu acho que não existe nem regra pronta, não existe fórmula, não existe receita de bolo. A única certeza que a gente tem nessa questão de empreender ou de qualquer outra coisa é que não existe certeza. Isso é É, verdade. tipo, acho que na vida não existe certeza. E essa crise do corona tá vindo para mostrar muito isso. Eu até faço alguma analogia que essa questão da gente não saber o que vai acontecer amanhã, a gente não saber como que vai ser o mercado, se vai ter cliente não, se vai ter fornecedor ou não, se vai ter como que vai estar o mundo, isso é o que o empreendedor passa todos os dias no começo. Pelo menos no começo, não sei depois o que vai ser. Mas eu acho que vai continuar sendo assim. E essa incerteza é também o que faz a gente escolher o que a gente quer correr atrás. Se a gente vai ficar olhando para os problemas ou se a gente vai se pegar as oportunidades e acelerar, sabe? Eu falo muito, a gente vai ficar olhando para a janela e ficar criticando o governo, criticando o fulano, o ciclano, a empresa, o Beltrano, ou a gente vai olhar para o espelho e vai falar, peraí, o que eu posso fazer com isso? Tem uma historinha que uma vez eu ouvi numa mentoria que eu acho que faz muito sentido, tanto no empreendedorismo quanto na vida e nessa crise, que existem dois tipos de pessoas. O o catador de feijão e o catador de diamante. O catador de feijão, ele vai ficar lá procurando pedra no feijão, vendo tudo que tem de ruim. E é isso que ele vai ficar catando.
O catador de diamante, ele vai no meio de um monte de lama, no meio de um monte de coisa que você acha que não vai ter nada ali, achar alguma coisa que brilhe e vai achar um diamante. Eu acho que é isso o que faz o jogo virar do empreendedor e assim, do sucesso de ser feliz ou não. Porque eu acho que essas pequenas conquistas, agora falando um pouquinho das delícias de empreender, é que cada pequena conquista é uma grande conquista. Cada dia que você consegue uma Muito, isso é reunião verdade. diferente, que você fala com um cliente diferente, que alguém fala que teu produto ou que a tua ideia é legal, nossa, é revigorante. Lógico que tem um monte de outras coisas que são ruins, mas você tem que se prender nisso e ficar procurando esse diamante. Então, acho que é bem nessa linha, o dia que eu falei com a Ju, que eu falei, não, eu vou te falar a real, que assim, não é fácil. Porque tá muito na moda, né, empreender. É super, nossa, é cool. O que você é? Eu sou empreendedora, eu tenho startup. Ai, não sei o quê. Eu trabalho de camiseta, sabe? Tipo, super legal, ok. Muita coisa legal nessa linha. Mas não é só isso. Isso, assim, tem que ter muita resiliência, tem que ter muita paciência, tem que ter muita automotivação, autoconhecimento. E aí foi bem nessa linha que eu falei com ela no jantar. Eu falei, Ju, vou te falar tudo que é ruim, porque na hora que você estiver passando, porque senão você começa a passar por isso, você fala, nossa, para todo mundo dá certo e só para mim não, o que que eu tô fazendo de errado? Só que não, todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade. O mundo não é o que acontece no Instagram, né? O mundo é o que acontece dentro da casa, da cabeça e do coração de cada um. Então, acho que nesse sentido que era para falar, ó, empreender não é essa, esse sonho Disney, viveram felizes para sempre, não. E aí foi um jantar meio forte, mas depois eu falei também dessas coisas Falou boas, da vai. parte boa, falou da parte boa, com certeza. Não, e eu acho que uma coisa que eu me surpreendi muito, né, no mundo do empreendedorismo, é o quanto os empreendedores eles se apoiam, Muito, muito. né? Eu Essa é acho que uma essa parte muito crise, massa. eu acho que essa crise que a gente vem passando, tá tão legal ver pessoas apoiando a restaurantes pequenos de bairro, apoiando realmente, divulgando o trabalho de amigos. Eu acho que essa é uma área que é muito rica. Eu fui muito bem recebida, assim, pelas pessoas quando eu fui falar sobre vou empreender, assim. E eu tive muita gente, mesmo sendo um trabalho muito diferente, eu tive muita gente me apoiando mesmo. E as críticas que vieram sobre o meu trabalho foram críticas muito construtivas. Eu lembro até nesse jantar mesmo, a Mai perguntou para mim: então tá bom, eu quero saber como que você vai trazer isso em retorno financeiro para as empresas. Mas depois eu fiquei batendo, cabeça e hoje são sociedade que quem ser. E até amanhã um pouco na live que eu vou conversar com o Jurandir, a gente vai mostrar os resultados que a gente teve na academia em um ano, assim, né? E um pouco da Júlia também, a gente já teve um retorno muito bacana financeiro. Então, a minha meta é provar para as pessoas que quando você trabalha com um propósito, quando você realmente tem uma empresa que vai ajudar a construir uma sociedade melhor, trabalhar com pessoas mais humanas, vai trazer resultado. E tudo isso veio de uma crítica que na hora até me doeu um pouco, sabe? Ela ter me feito esse questionamento, mas foi uma crítica que eu sou para as pessoas do que eu tô falando. E isso, para mim, é uma das coisas que eu trabalho todo dia querendo provar, assim. Até o pessoal que ou dou consultoria ou dou mentoria junto com o meu mentor, eles falam, menina, você é a menina da tarefa, né? Porque eu dou planilha, eu peço para eles preencherem com as informações, porque eu quero que as pessoas tenham essa informação em mão da empresa para eu poder ajudar, mostrar para ela assim, olha, você não está trabalhando em vão, isso dá resultado, né? Mas é você acreditar todo dia. Todo dia você. Às vezes, algum cliente meu faz uma pergunta que eu não sei responder, muitas vezes na hora eu vou, penso, analiso qual vai ser a melhor forma e volto e a gente acaba chegando num consenso, assim, porque até amanhã eu posso conversar, o Jura vai poder falar um pouco mais sobre isso, mas
para a gente poder chegar num resultado que é também importante para medir o meu trabalho, porque senão as pessoas vão sempre achar que eu estou abraçando árvore e não tem resultado, né? E disso foi de uma crítica de uma empresária. E muito engraçado foi que depois de uns 3, 4 meses, ela me ligou para a gente fechar, mandar uma proposta juntas. Então, assim, a pessoa que me questionou e eu provei para ela que ia ter resultado, ia ter benefícios para a empresa. 4 meses depois ela me ligou e a gente fez uma proposta em conjunto. E é isso, eu fico muito feliz mesmo dessa receptividade dos empresários com outros empresários, assim. Então, a ideia É até desse empatia, né? bate-papo... Eu acho que o lance da empatia é muito grande e é uma coisa que muda o mundo, assim, né? Com as pequenas ações. Eu acabei de ver que o Tia entrou aí, não sei se ele tá, mas ele é um outro cara, assim, que eu sou muito fã, Thiago Galvani. E ele também, uma vez foi almoçar comigo, me falou várias verdades, me falou várias, sabe, tipo, empreendedorismo real mesmo. E, nossa, eu sou muito grata a isso. E porque eu acho que a gente se ajuda, mas a gente também é sincero e conta as verdades, né? Ó, o Danilo entrou. Hoje eu tava dando mentoria junto com o meu mentor hoje para ele. O Danilo tá aí hoje. A pessoa que manda a tarefa para ele. Tem um amigo meu que ele fala: eu não aguento mais você Olha me lá, dar ó, o tarefa. Ti. É incrível. Eu acho que esse apoio é crucial mesmo, porque a gente vive de pequenas conquistas, né? Isso a gente tem que sempre estar alinhado. E aí, o que eu queria até, Ana, como que você está enxergando? Você falou um pouquinho dessa questão do corona, né? Dessa crise que a gente tá vivendo aí. Eu queria que você falasse um pouquinho como que você enxerga isso. Difícil, hein? Vamos lá. Eu acho o seguinte, eu acho que a gente vai passar coisas muito difíceis ainda, questão de saúde, eu acho que a gente vai ver coisas que não vão ser legais, enfim. Mas eu acho também, ao mesmo tempo, eu sou bem otimista, né? Eu acho que a gente vai sair diferente, bem diferente dessa crise. Tanto em repensar valores, repensar a forma de viver, forma de levar a vida. E assim, todo mundo tem que se reinventar. Eu tô trabalhando muito, assim, tipo, muito, muito, muito. Por quê? Que a gente pode fazer diferente, sabe? Naquele lance de se eu vou olhar para o espelho ou para a janela, o que eu posso fazer diferente nessa crise? Uma, para conseguir trabalhar de alguma forma para ajudar as empresas nessa crise. A gente está falando aí para contar o objetivo das empresas de vocês. Eu vou agora explicar um pouquinho então, o que a Quatro faz. A gente é uma startup de tecnologia para supply chain e a gente tem uma plataforma que conecta todos os intervenientes da cadeia para trazer gestão, planejamento e visibilidade de ponta a ponta. Então, com isso, a gente ganha muita eficiência, a gente ganha muito planejamento e gestão. E eu acho e muito a confiabilidade das informações, porque a gente busca as informações na origem. E nessa crise, por exemplo, uma coisa que é muito importante é quão confiável é a informação que eu estou tratando, para como que eu vou tomar decisão em cima dessa informação, porque tudo muda o tempo todo, assim, mais do que antes. A gente não tem certeza de nada. Então, se eu tenho as informações confiáveis, eu consigo ir trabalhando a minha estratégia e mudando essa estratégia num curto prazo, num curtíssimo prazo. Então, nesse sentido, a solução da Quatro ajuda bastante, e também no trabalho remoto, né, que a gente faz a digitalização da supply chain. Então, você tem as informações numa única plataforma, não tem que ficar entrando em vários sistemas diferentes, ficar ligando, mandando e-mail, controlando planilha Excel, que a distância é bem mais difícil, enfim. E aí você consegue ter bastante foco no que é exceção, assim, para lidar com o que é exceção só, para tratar os problemas do que realmente for problema e deixar a rotina acontecer. Então, nessa linha, é nisso que a gente está trabalhando muito agora na Quatro, muito no posicionamento também da marca, olhando também para o nosso produto, como deixar o produto mais robusto,
para já conseguir atender clientes agora e no D+1 acabou a crise, a galera vai ter que acelerar. E o planejamento e a gestão e a previsibilidade vão ser fatores muito críticos para o sucesso das operações. Então é bem nessa linha que a gente está trabalhando. Mas eu acho que vai passar, com certeza vai passar. E a gente não pode parar, né? Tem que muita paciência, muito amor e não parar. Porque é igual bicicleta, se parar, cai. A gente se perdeu um pouco, né? No geral, assim, eu vejo muito empresário, muitas pessoas até, elas perderam muito o foco da vida, né? As pessoas não se dão meta, as pessoas não sonham. E eu acho que é muito triste as pessoas não sonharem, né? Como que elas querem estar daqui 1 ano, daqui 5, daqui 10? Então, eu acho que essa pausa, essa crise, é exatamente para isso. Para a gente realmente se conectar com a gente, para a gente entender aonde a gente quer chegar. E quando a gente traz isso para o empreendedor, eu acho que ele tem que pensar onde ele quer chegar com a empresa dele. Como ele vê a empresa dele daqui 1 ano, como ele vê daqui 5. Colocar meta, o que eu vejo muito hoje, as pessoas elas não têm as informações das empresas, ela não sabe quanto ela tem de custo. É muito doido isso, né? Ela não sabe quanto ela tem de faturamento, ela não sabe a capacidade operacional dela, ela não sabe onde ela quer chegar. E quando eu acho que a gente não